Você sabe a diferença entre processo criativo, mixagem e masterização? Nesses anos que eu tenho de produção musical e trabalhando com outros artistas, essa é uma dúvida bem grande, por incrível que pareça. Então, se você não conhece a diferença entre esses três processos, vem comigo que eu vou te mostrar agora. Processo criativo, mixagem e masterização são três processos diferentes que existem dentro da produção de uma música, mas muita gente não sabe exatamente a diferença entre um e outro. O que acontece comigo muito no estúdio é de cliente achar que mixagem e masterização são a mesma coisa e achar que processo criativo e mixagem são duas coisas juntas e a masterização é um processo à parte. Vou mostrar para você aqui como eu trabalho e vou explanar um pouquinho sobre a diferença entre esses três processos. Quando eu comecei a produzir, eu trabalhava de uma maneira e essa maneira de trabalhar ela foi evoluindo com o passar dos anos. Quando eu comecei, o que eu fazia? Eu não sabia também exatamente a diferença entre processo criativo, mixagem e masterização. Então, qual que era o esquema? Eu fazia os três processos dentro do meu projeto, do processo criativo mesmo. Então, o que eu fazia? Eu produzia minha música, já ia mixando e tratando os canais e efeitos e tudo ao mesmo tempo, e masterizava ela já dentro do mesmo projeto. Então, é um projeto híbrido, né? Eu costumava a trabalhar dessa forma. Até hoje existe artistas que trabalham desse jeito, tá? Não tá errado você trabalhar dessa forma, eu quero deixar isso bem claro. São só formas diferentes de trabalhar. Então, se você entrar lá no canal do YouTube do James Hype, você vai perceber que ele trabalha tudo dentro do mesmo projeto. Então ele cria a música, ele já mixa e já masteriza, aí ele exporta a música e vai tocar na festa tudo no mesmo dia. O cara é muito louco. O James Hype, ele tem muita experiência em trabalhar dessa forma, né? Então ele já produz há muito tempo também. Então ele faz tudo dentro do mesmo projeto ali, ele já produz, mixa, masteriza, exporta, vai, toca e já era. Mas comigo aconteceu o seguinte, depois de uns anos, até o Danilo, nosso professor aqui, ele falava muito pra mim, assim, de separar os projetos. Separar o projeto do processo criativo, fazer um projeto de mixagem e fazer um projeto de masterização. Outros professores já falaram sobre isso comigo também, e por muito tempo eu não via a necessidade, eu não conseguia entender por que eu vou separar se eu posso fazer tudo junto. Com o tempo eu percebi o seguinte, separando os processos você consegue dar mais atenção para esses processos em separado e, consequentemente, conseguir um resultado melhor na finalização, tá? Então, como que eu faço hoje? Aqui eu tô com um projeto do meu projeto, tô com um projeto do meu projeto? Aqui eu tô com um projeto do SoundCloud aberto, foi o último lançamento nosso até então, né, até esse vídeo. O que acontece? Aqui é o projeto do processo criativo. Esse projeto, todas as minhas músicas são muito, como que eu posso dizer, enxutas. As minhas músicas têm bem poucos elementos, elas são muito diretas, né? Isso tem a ver também com a vertente que eu produzo, que é o minimal, mas eu tenho essa característica em todos os projetos que eu produzo de fazer a música ser bem enxuta, não ter muitos elementos e trabalhar bem esses poucos elementos. Vou dar um playzinho rapidão aqui, ó. Então o que acontece aqui, ó? A gente tem 15 canais em si, né? A gente tem o kick, bass, tem o snare up, clap, hat swing, open hat, percussão 1, percussão 2, synth, vocal 1, vocal 2, noise 1, noise 2 e reverse. Então são poucos elementos, né? Eu não tenho nenhum elemento camada, nada duplicado, né? Tem produtor que produz, faz 2 kicks, 2 claps, esse tipo de coisa, eu não tenho muito costume de fazer. O que acontece aqui? Dentro do processo criativo, qual que é o meu pensamento? No processo criativo eu penso em criar, né? Eu penso só na criação da música. Então o que eu faço? Crio o arranjo, escolho a timbragem e tal. Já faço o tratamento nos meus canais? Já faço o tratamento dos meus canais. Mas esses tratamentos que eu faço aqui, dentro do meu projeto, não tem a ver com a mixagem em si. Isso aqui tem a ver com a timbragem dos elementos e chegar naquele som que eu quero para cada elemento que eu estou trabalhando aqui dentro da música, né? Então eu equalizo meu bass, equalizo o kick, comprimo se for necessário, boto efeito de reverb, de delay e tal, tudo que eu precisar no momento. Uma coisa que eu não costumo fazer no processo criativo é usar grupos aqui. Então, talvez você que já produz, você deve ter o costume de pegar a bateria, por exemplo, fazer um grupo nela e colocar ali um saturador, compressor, já começar a fazer um tratamento. Eu deixo para fazer isso lá na mixagem. No processo criativo, eu não faço isso. Eu trabalho realmente mais a parte da criação. E uma parada que eu tenho, assim, que para mim funcionou muito depois que eu comecei a pensar nisso, é o seguinte. A tua música, ela já tem que soar, a minha, no caso, né? Ela tem que soar da melhor maneira possível já no processo criativo, sem eu ter grupo, sem nada. Só os canais por si só já tem que soar bem dentro do processo criativo. Então, o que isso vai fazer comigo? Vai me forçar a tentar trabalhar já da melhor maneira possível desde o começo. Porque assim, ó, não adianta
adianta você trabalhar teu processo criativo de qualquer jeito e pensar, lá na mixagem eu vou consertar isso. E daí lá na mixagem você não consegue resolver e pensa, não, na master nós resolve. Isso não existe, tá? Processo criativo ruim não tem como consertar na mix e mix ruim não tem como consertar na master, tá? Então se você começou com o pé esquerdo, começou errado, vai terminar errado. Não tem como você resolver problemas no meio do caminho. Então, pra você fazer com que a sua música soe, eu sempre uso essa analogia de carro. Se você quer que a sua música seja uma Ferrari, você já tem que começar ela construindo a sua música como uma Ferrari, né? Você pensa assim, você vai lá na fábrica da Ferrari, eles não estão construindo um Fusca para depois que tiver pronto transformar numa Ferrari, entendeu? Não é assim que funciona. Se você quer ter uma Ferrari no final do processo, você precisa já começar a pensar em construir uma Ferrari. O que seria isso? Caprichar no seu arranjo, escolher os melhores timbres, trabalhar da maneira correta esses timbres, beleza? Já caprichar em tudo, né? Todos os detalhes da sua música têm que ser pensados já no processo criativo e não deixar nada para os próximos processos, para você nos próximos processos conseguir trabalhar exatamente o que é preciso. Então beleza, aqui eu tenho o processo criativo, agora vou abrir um projeto de mix para mostrar a diferença. Então eu tenho aqui o meu projeto de mix da mesma música, ó, vou dar o play aqui. É a mesma música. E já dá pra perceber que tá soando um pouquinho melhor, né? Porque o projeto de mix aqui, o que eu penso nesse projeto? Quando eu terminei o meu processo criativo, o que eu faço lá? Eu crio a música, trabalho timbragem e tal, nivelo os volumes da melhor maneira possível, e aí eu parto pra mix. Na mix, o que eu vou cuidar? Na mix eu vou fazer todos os ajustes finos que a minha música precisa. Então o que eu preciso fazer aqui na mix? Eu vou ajustar os volumes da melhor maneira possível, vou trabalhar os elementos, tudo que eu deixei passar no processo criativo de tratamento, esse tipo de coisa, eu vou fazer aqui na mixagem. E aqui eu também vou começar a pensar em colar o meu som, né, usar compressor, usar grupos. Pode ver que aqui eu já tenho o grupo dos graves, eu tenho o grupo de bateria. Nessa música só não fiz mais nenhum outro grupo, ó. Então eu tenho o grupo de bateria, o grupo de graves e aqui os outros canais estão soltos e eu tenho um grupo da mix aqui. Então qual que é o intuito com essa mixagem, com esse projeto de mixagem? Primeiro, eu exportar todos os meus canais do processo criativo e aqui eu tenho todos os canais em áudio. O que isso faz? Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que eu tenho todos os canais estabilizados aqui. Então, por exemplo, se eu tivesse algum elemento aleatório, com algum efeito aleatório, que cada vez que você dá o play repete diferente e tal, aqui na mix ele tá estabilizado. Então ele sempre vai repetir igual e acaba facilitando para eu trabalhar nessa mixagem. Outra coisa que vai ajudar aqui, eu tenho um projeto separado do processo criativo, é o processamento do computador. Então aqui, ó, o meu projeto ele está vazio e eu vou tratando. Obviamente que cada canal aqui tem o tratamento e tal, mas você imagina se eu estivesse fazendo essa mixagem dentro do meu processo criativo lá, eu ia ter o dobro de efeitos e plugins aqui ocupando cada vez mais processamento, tá? Dentro do meu processo criativo. Então, a vantagem, digamos assim, de você fazer todos os processos dentro do mesmo projeto é que você não precisa exportar nada, você faz tudo ali dentro, beleza. A desvantagem é que isso consome muito processamento do seu computador. Então, se você não tem um computador que é rápido o suficiente ou que aguente realmente um monte de coisa ao mesmo tempo e tal, pode ser que trave, né? E aí, se você, por exemplo, percebeu algum problema aqui na sua mix que você não consegue resolver por aqui, o que você tem que fazer? Volta pro processo criativo, resolve, exporta de novo, bota aqui na mix, beleza? No começo, você vai precisar voltar várias vezes da mix pro processo criativo, da mix pro processo criativo, da master pra mix, da master pra mix, mas isso é questão de experiência. Com o tempo, você vai precisar voltar cada vez menos. Hoje em dia, eu praticamente não volto processos, tá? Às vezes eu tenho que voltar da master pra mix, mas, por exemplo, o vocal ficou um pouquinho alto, daí eu vou lá e só ajusto o volume e tal. Então, beleza, aqui é o meu processo de mixagem, eu tenho esse tratamento, né? Aí sim, usando aqui tratamento de grupo, né? Aqui eu tô usando um drum bus da minha bateria, mais um compressor, mais um outro equalizador e um limiter, né? Para dar um certo calorzinho na minha bateria aqui e eu consegui também fazer com que os elementos soem mais colados. Então tá, esse é o meu projeto de mix. Aqui, ó, na mix eu tenho um saturadorzinho, que aqui eu tô pegando a música inteira. Tenho aqui um compressorzinho para colar a música no geral. E aqui eu tô usando um limiter multibanda aqui só para comprimir os subgraves, beleza? Para dar uma certa firmeza para esses graves. Então esse é o meu processo de mixagem, então vamos ver agora o processo de masterização. Então aqui eu tenho o meu projeto de masterização, a gente consegue ver aqui que eu exportei a minha mix e aqui eu tenho tudo que eu usei para masterizar a minha música. Então aqui na minha master eu usei um compressor, um equalizador, outro equalizador, um limiter e outro limiter. Se eu der o play na track aqui, você vai perceber a diferença de volume bem nítida, ó. Bem forte, né? Inclusive, se você quiser ouvir essa música na íntegra, você pode colar no card aqui, ó,
vamos deixar a track aqui para você ir lá, dar aquele suporte para mim, que eu vou agradecer muito. Olha só, então o que eu tenho aqui? Todo esse tratamento, né? Na verdade, na master aqui, como eu já fiz todo o trabalho pesado nos outros processos, a minha master acaba sendo muito simples, tá? Como deveria ser. Então, quando você vai masterizar uma música, eu não vou entrar muito em detalhes aqui pro vídeo não ficar enorme, mas basicamente a masterização, você vai conseguir dar a textura final que você quer pro som, trazer o volume para essa música e a pressão necessária de acordo com a vertente que você produz. No meu caso, como eu capricho muito no processo criativo, trabalho bastante a minha mixagem, quando eu chego na masterização, eu preciso fazer pouca coisa. Então, por exemplo, aqui eu estou usando um compressorzinho para dar uma colada final na música, em primeiro aqui, né, esse SPL. Aí aqui eu tô usando um equalizador que na verdade nem tô equalizando nada, eu só tô passando a música por esse equalizador porque eu gosto da textura que ele dá, ele é um emulador de um equalizador analógico que existe de verdade, então ele dá uma certa coloração pro som. E aqui também a mesma coisa, esse equalizador aqui ele fica se eu precisar equalizar alguma coisa, tá aqui, mas normalmente eu não preciso porque eu tomo muito cuidado na minha mix, tá? E aí eu tenho um limiter multibanda aqui para trazer volume e tenho um outro limiter true peak aqui no final, para dar o volume final e estabilizar a minha master ali, beleza? A principal diferença entre os três processos é esse. Processo criativo você vai cuidar da criação. Mixagem, você vai cuidar dos ajustes finos da sua track ali, você vai arrumar tudo que precisa arrumar, deixar ela bem coladinha, bem nivelada, né? Cuidar de reverbs, de ambiência, desse tipo de coisa. E a masterização é a cereja no bolo, onde você vai dar volume, dar a textura final que você quer para sua música e fazer ela ter a pressão necessária. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo e eu tenha conseguido esclarecer para você a diferença entre esses três processos. E é isso, tamo junto, é nóis!